Olá, boa noite. Nós vamos falar sobre LGPD. Vou chamar aqui o nosso querido convidado Henrique. Olá. Olá, olá. Vamos ver. Boa noite a todos. Desculpem o atraso. Nós vamos começar. Já chamei aqui o Henrique, o DPO. E eu vou falando com vocês enquanto isso. Já chama todo mundo. Porque, gente, a agenda dele é também conturbada, ainda mais agora, com a aproximação das penalidades. Vamos ver novamente. Ah, olha, gente, ele tá por aqui. Ah, como vocês estão? Olá, Suzy, boa noite. Boa noite! Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, tudo bem novamente. Boa noite. Daqui a pouco, Henrique, o pessoal vai chegando. Já falei aqui um pouquinho com eles. Eu tava até chamando no outro perfil, acabei mandando os dois, mas enfim, que bom que você já viu. Não Quem tem é da área problema. de tecnologia, né, gente? Já. Sabrina entrando, boa noite. Quem é da área de tecnologia já agiliza aí, né? O que a advogada aqui fica tentando captar. Vamos lá. Henrique, vou passar a bola para você, né? Eu sei que seu tempo é concorrido. Quero, em primeiro lugar, agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que é um período bem movimentado para esse tipo de assunto, mas eu não poderia deixar de trazer alguém, né, do seu know-how, para que realmente as pessoas compreendam, né, o porquê, quem precisa, do que se trata. E você que preparou, né, uma apresentação super especial aqui para os nossos clientes, seguidores, amigos, né? Então, agora você vai complementar, né, clarificar todo esse tema. Estou aqui também, tenho dúvidas, tenho perguntas. A gente já conversou, gente, alguns minutos antes, mas tem uma interrogação aqui, né, ao final, próximo dos comentários, que vocês também podem mandar, porque eu combinei com o Henrique, né, se tudo continuar do jeito que a gente combinou, né, Henrique, a gente deixa os
minutinhos finais para algumas dúvidas pontuais que vocês tenham, né? De quem já baixou o e-book, fez o download do PDF. Não precisa fazer cadastro nenhum, gente, está totalmente aberto. E tem todos os contatos do Henrique lá. Então, sem mais delongas, Henrique, conta aí para todo mundo quem é você e por que é tão importante esse tema e por que nós estamos aqui hoje. Sou Henrique, atualmente sou DPO, trabalho há muito tempo já na área de tecnologia. Desde meus 15 anos eu sempre trabalhei com redes e segurança da informação. E tendo em vista hoje que o grande desafio é adequar as empresas à LGPD, porque muitas delas o grau de maturidade ainda está muito baixo no Brasil. É uma lei nova, é uma lei de 2018, que primeiro começou a ser sancionada pelo Michel Temer, depois teve uma revisão no ano de 2020, então 2 anos aí à espera da LGPD. Agora, em agosto de 2021, começam sanções administrativas, que fala ali no artigo 52, que a multa é de 2%. Tendo em vista nisso que as empresas hoje, elas não têm nenhuma conscientização, ninguém sabe o que é LGPD. Então essa live aqui é para pelo menos desmistificar um pouco e o papel do DPO. Ótimo, excelente. É isso mesmo que a gente precisa, esclarecer as situações para ver o que pode ser feito, o que deve ser feito, né? O que são boas práticas, se a legislação só trata disso, né? E como profissionais, né, com a sua formação, com a sua técnica, podem fazer com que as empresas continuem, né, à frente, avaliando a concorrência, mas com uma maturidade, né? Porque o que falta é isso, você comentou dessa questão, né, da cultura e do quanto a gente tem a evoluir, né, no país, tanto para pequeno como para médio e grande porte, tá, gente? O que ele vai falar atinge todo mundo, mas claro, o Henrique vai reforçar alguns pontos para quem acredita que nem precisa de um DPO. Henrique. Pois é, o DPO hoje é uma peça muito importante dentro de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, pois ele que vai dar a diretriz para o controlador, que é o dono do negócio, e também vai ser um canal entre o controlador e a NPD. Ele vai ficar no meio do controlador, da NPD e do titular. Então ele vai meio que, desculpe dizer, apaziguar e vai dar todas as diretrizes para a empresa. Então o DPO é importante que ele seja um profissional certificado. Hoje temos certificações relevantes no mercado, a Exim, que é europeia, a IT Certs, o IAPP, e tem muitos hoje cursos que estão promovendo a formação de DPO, mas eu entendo que um profissional precisa ser certificado, porque o profissional certificado dá mais segurança para as empresas, pois as empresas hoje, elas acham que TI e entendem que TI é um custo. E não é um custo, é uma competitividade que vai se manter. E a LGPD, ela não pode ser implantada em 1 mês, em 6 meses, em 12 meses, em 24. É um processo contínuo, é um processo auditado, fiscalizado, de todos os setores. Não adianta nada o TI chegar lá e falar, olha, precisa fazer isso, 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 isso. Só que o financeiro não entende, setor de compras, setor de gestão de pessoas, departamento pessoal, alta gestão. Então, um projeto de implementação da LGPD, ele tem que ser incluído todos da empresa. Para a pequena empresa, tem que começar pelo básico. E digo, o básico é a conscientização. Comece mostrando para os seus colaboradores, sejam eles
de pequenos colaboradores, um faxineiro, um padeiro, depende muito do negócio. Então, se for uma padaria, comece com caixa, comece com aquelas pessoas que não entendem, porque aí você vai começando a implantar com a conscientização. Depois, comece a entender que esse processo é um processo lento, não é um processo rápido de se fazer. Então, você vai chegar lá, vai falar, olha, um curso de um dia, de dois, depois investimento em equipamentos. Então, o compliance, que é muito importante no começo disso. Então, vamos fazer o seguinte, comece com a conscientização, comece mostrando tudo da autogestão, depois você vai indo. Claro, precisa ver o custo de tudo isso. Hoje tem implantações hoje que vão custar altíssimas. Então, você começa a falar para o pequeno empresário ele fazer a liçãozinha de casa dele, que é cuidar da segurança, mexer nos contratos de terceiros, tudo isso. E aí o projeto ele vai ficando mais diluído. E não vai ficar caro o projeto, porque você vai estipular um prazo para ele, 24 meses. Você não vai estipular um mês, 6 meses. Começa indo de maneira contínua, porque hoje as pessoas não estão abertas a ouvir que é LGPD. Eu tenho batido na porta de muita gente, e o pessoal fala assim, minha empresa não precisa, minha empresa está adequada. Tem gente que sabe a senha, por exemplo, uma senha de um computador. Tem 5 pessoas que usam o mesmo computador. Então, vou dar um exemplo. Mudar 1, 2, 3, 4. É uma senha padrão que todo mundo usa. Então, todo mundo fica sabendo da senha. Qual é o grau de segurança disso tudo? A importância de um backup. Qual a importância de ter um servidor com bom antivírus, com bom firewall, com tunelamento, com uma VPN? Então, você tem que avaliar os riscos de uma pequena, de uma média e de uma grande empresa de um jeito que o gestor entenda que esses custos são para a manutenção do negócio dele. Ou seja, além de todas as implicações da legislação, precisa ser algo funcional para o business, né? Então, você comentou essa questão, por exemplo, pode ser uma padaria, né? Pode ser uma gráfica, né? Por exemplo, que se preocupa bastante com essa questão de backup, de segurança, dentre outros segmentos. Mas não adianta você ficar planejando por 24 meses, por exemplo, algo que não está sob medida, né? Para a estratégia, né? Para o olhar do dono. Então, o que eu ouço também, aproveitando esse gancho, Henrique, o que eu ouço é o seguinte: eu não quero uma pessoa de fora, por mais conhecimento que ela tenha, né? Já que eu não sou obrigado a ter um encarregado X, Y, Z, eu não quero menos problema para o meu negócio. Então, eu vou pegar uma pessoa daqui, porque daí eu até quero que você comente, Henrique, porque daí tem uma certa confusão, né? Às vezes a pessoa fala assim, um encarregado como pode ser qualquer pessoa, eu vou pegar um profissional de confiança daqui e eu não quero saber, não importa se ele não sabe tudo da LGPD. Eu converso com um colega ou um departamento jurídico, um advogado interno que eu tenha para resolver a situação, ou ligo para o escritório, né? E como eu sei que o escritório vai cobrar um preço justo por esse trabalho, eu só peço algumas orientações desse escritório para que ele converse com esse profissional que já está aqui comigo há 15 anos, né? Que é meu braço direito e meu braço esquerdo. Então, eu acho bacana você tocar nesse assunto, por quê?
E aí, Henrique, vem você e me conta, logo aqui no início da nossa live, que já chamando todo mundo para a realidade, que é um processo longo, né? Não é da noite para o dia. Não existe uma implementação, né? Eu posso entender dessa forma, Henrique, que não existe uma implementação delivery, né? Não, Não não existe. é. Você não passa num delivery e pega um formulário e tem uma entrevista de 15 minutos que seja para falar, olha, eu manipulo esse tipo de dados, os meus clientes são X, eu preciso da informação Y, Z deles e pronto, monta aí um plano de ação, me entrega daqui 2 dias. Dá para fazer isso, Henrique? Não. Não dá para fazer, ótimo. E aí eu te pergunto, o empresário vira e fala para você, tá, quanto tempo, Henrique? Aí você vai falar assim, olha, eu preciso saber o que você faz, né? A gente precisa mapear e coletar informações. E de repente você vira e fala, olha, na sua empresa aqui, que é uma pequena empresa, talvez não dure 24 meses. Talvez a gente consiga em 18, né? Então, ou seja, tudo isso para dizer que 24 meses não é um dado objetivo para vocês desistirem e simplesmente virar e falar assim, ah, deixa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aparecer, que daí eu vejo o que eu faço, né? Vejo o que eu faço, procuro um advogado e tal. Quando o Henrique fala, né, os valores são altos e tal, mais alto do que isso, né, e o Henrique provavelmente vai concordar com isso, que ele também, ele muito mais, né, fica na linha de frente. Advogado normalmente é chamado quando o problema surge, o Henrique fica mais na parte de projetos, ele tem uma vasta experiência com relação a projetos, ele vai falar um pouco disso. Mas, assim, maior custo, né, Henrique, eu identifico, quando você, de repente, é surpreendido com uma reclamação, né, com uma sanção administrativa, uma sanção que, inclusive, pode até fechar o seu estabelecimento, algo do gênero, por tantas outras situações que nós temos na legislação, que não só a proteção, né, de dados, não só direitos da personalidade, não só, né, valores assim tão importantes. Mas o empresário, ele sabe, né, que vai chegar uma hora que ele vai receber alguma autuação, alguma cobrança por parte do Estado, né, para generalizar. Então, Henrique, me conta se na tua prática, para pequenos empreendedores, né, já que nós vamos abordar de tudo, você tem visto desde o começo da promulgação da legislação, né, e essa falta de adesão de muitas pessoas no início, até mesmo para saber se a lei ia pegar ou não, né, aquela história de sempre, se você acompanhou implementações que tenham durado meses, assim, 14 meses, 18, algo diferente de um processo, né, mais direcionado, que é o que a gente sempre recomenda, mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes não dá para fazer isso, então, qual que é a ideia aqui? Não é que você desista, mas que você perceba que existe uma forma mais prática de lidar com isso e que você tenha um plano de ação e que saia do papel, principalmente. Por isso que o Henrique está aqui hoje. Me conta, se o seu sinal tá ok, tá? Tô te vendo aqui. Qualquer coisa vocês avisem, gente, e mandem perguntas. Me conta, Henrique, se é mito uma implementação inferior a 1 ano ou 1 ano e meio. O que você tem visto aí? Considerando tudo isso que você falou, cultura, preço, tudo. Depende muito do negócio. Depende. Tem empresas pequenas, por exemplo, uma pizzaria que tem 1 ou 2 computadores. O processo é muito mais rápido. Uma agência de seguros. Tudo depende da agência de seguros. Eu já vi agência de seguros de 2 computadores, de 3, de 20 computadores e de 20 colaboradores.
Então, vai de encontro com o tamanho da empresa. E toda vez que você vai fazer um projeto de implementação, você tem que começar pela análise. Analisa primeiro o ambiente, verifica contratos de terceiros, verifica também como que está o termo de confidencialidade, política de segurança, política de privacidade. Se a empresa é uma empresa, um e-commerce, você vai ter que ver se tem a política de cookies, quem é o DPO, ou se não tem um DPO, vai ter que nomear um DPO da empresa. No caso... E quais as principais atividades dele, Henrique? Já que você já está mencionando documentos, quais as principais atividades de um DPO na empresa? Para as pessoas entenderem as principais que ele não atividades... está lá só para responder perante a autoridade nacional. Se é que ele responde, conta isso também. Ele responde... Só me perguntaram, a Helena perguntou se a live vai ficar gravada Sim, gente. Vai ficar. Então, o DPO, ele não vai lá na empresa só passear. Ele vai verificar... Ou cobrar. Ele vai verificar todos os processos, ele vai auditar, ele vai ver o que está certo, o que está errado, ele vai verificar a lei, ele vai verificar também se a empresa está tendo e está executando boas práticas. O que são as boas práticas? As boas práticas de segurança da informação. Aqui eu não vou falar muito tecniquez aqui, porque senão o pequeno empresário ele não vai entender alguns termos técnicos, mas... A gente simplifica. O que você achar que deve falar, a gente tenta encontrar um sinônimo. Sim. Fica então, livre. Então, essas boas práticas, o que elas são? Política de mesa limpa, todo documento é confidencial da empresa, não usar pendrive. Por exemplo, se você colocar um pendrive no computador de uma empresa e ela não tiver nenhuma proteção, nada, o colaborador, funcionário, ele pode pegar o dado dessa empresa, ou seja, ele pode subtrair o dado e ficar para ele. Isso é caracterizado como uma violação de dados. Então, criptografia e nuvem, sempre? Sempre. Você vai criptografar os dados. Importância do backup é muito importante para desastres de invasão, como, por exemplo, quanto tempo você vai restabelecer uma empresa se ela for invadida hoje? Então, isso é um plano de ação. Outra coisa também, os funcionários estão conscientizados da LGPD? Tem esse ponto. Os funcionários, quando eles entram dentro da empresa, eles assinam um termo de confidencialidade, eles assinam um termo também de consentimento que os dados deles estão sendo usados dentro da empresa, para fins da empresa. Ô Henrique, até antes mesmo deles entrarem, né? Antes deles começarem a trabalhar, no processo seletivo, né? Já existem... Né, sempre existiu, mas assim, medidas mais apropriadas desde a publicação da vigência da LGPD, de como deve acontecer isso, ainda mais no ambiente online, né, gravar as entrevistas. Então, já começa ali, a partir do primeiro e-mail que se manda, toda uma conscientização. E pequenas empresas sem um departamento de RH, como você tem visto... Se já chegou essa importância pelaquela pessoa, pode ser o próprio empresário mesmo, que recebe lá os currículos, e ele já começa a fazer a seleção, né, uma seleção mais bem pessoal, né, dele mesmo, sem um profissional de RH, vamos dizer assim. Você sente que essa questão de assinar um termo de confidencialidade é mais tranquilo do que pensar em colher alguns consentimentos no momento da entrevista? Como que você tem sentido isso? Independente do porte, mas no pequeno empreendedor, acho que... Então,
No pequeno empreendedor, muitas das vezes, ele não tem um RH próprio dentro da empresa, ele terceiriza. Então, fica a cargo do terceiro. E ele precisa ter um contrato de terceiro, falando que os dados da pessoa que está sendo contratada vai ser circulada para terceiros. Aí mencionar os terceiros. Olha, um exemplo. A Cato está circulando os seus dados. Está lá o seu currículo, tudo. A empresa própria que está contratando, ela vai ter os dados, ela vai mencionar que a Cato é uma terceira que cuida do RH, dos processos seletivos. Então, ele precisa ter esse meio contrato, senão fica uma operação ilegal, pode ser caracterizado até uma multa, porque está usando os dados indevidamente e não teve o termo também de consentimento. Por isso que é importante o termo de consentimento, depois que entrar dentro da empresa, termo de confidencialidade, política de segurança, tem alguns que intitulam um termo de conduta, política também de privacidade, entendeu? Ou também pode juntar a política de privacidade com a política de segurança, mas tem gente que divide em dois isso daí. E as políticas internas da empresa, que com o tempo o colaborador vai se habituando. E que conduta você acha, já entrando no ponto de... a gente começou a falar, né, de dados, manipular e tal, uma entrevista gravada de processo seletivo, né? Foram 2 etapas, e aí gravou. Como que o pequeno empreendedor ele deve encarar esse descarte? Em qual momento ele poderia descartar essa entrevista? Por exemplo, eu fui contratada e todo o meu processo seletivo foi por meio de vídeo, né? Com a pandemia. Ele deveria ter gravado, se ele quisesse gravar, imagina foi por meio do Zoom, ou qualquer outra plataforma. E ele gravou aquela entrevista. Até porque depois ele queria mostrar, né, para o sócio dele, que não pôde participar da mesma reunião. Enfim, por qualquer motivo ele gravou a entrevista. Se ele gravou e não me avisou, ou ele perguntou se tudo bem e eu falei sim, em qual momento, como que ele vai armazenar isso na empresa? E se ele teria algum tipo de problema em armazenar sem pensar numa forma de descarte, até mesmo para poder deixar lá no plano de ação. De repente eu fico pouco tempo na empresa, eu não quero que nenhum dado meu fique por lá, corra risco de ter vazamento, enfim. Não só isso, mas como qualquer pessoa pode reclamar, né? E ela tem, a gente sabe, existem diversos princípios, né, regras gerais na legislação que mostra que eu tenho direito a solicitar, né, dados, de qual forma, quais são os meus direitos na solicitação disso, porque envolve, né, a minha personalidade, as minhas informações pessoais. Como que o empresário, você tem visto no dia a dia, que ele trata essa questão de gravar processos seletivos? Isso se você chegou a ver em empresas que não tenha sido terceirizado esse tipo de serviço. Tem que ter o termo de consentimento. Eu dou um exemplo de uma farmácia, que eu fui aqui em Itatiba, na Drogazil. Quando eu fui comprar um remédio, e eu fui no caixa, e a moça disse assim para mim, Henrique, me dá o seu CPF. Falei, mas por que você vai querer o meu CPF? Ah, porque aqui vai ter algumas promoções, nós vamos usar os seus dados para fins de marketing, assim, assado. Falei assim, então, tudo bem. Mas você já deu, eu já não dei o meu consentimento para você. Aí ela falou assim para mim, você quer que eu dê o termo de consentimento para você tudo? Você conhece a LGPD? Ela disse, sim, conheço. Uma caixa da Drogazil. Eu falei, nossa, que legal. Então, eu vou dar esse mesmo exemplo.
precisa sempre ter um termo de consentimento. Você já viu no Zoom, que tem aquela telinha, que quando você vai fazer uma gravação, ou vai fazer uma live no Zoom, ou uma aula, que fala assim, ó, deseja permitir que essa aula ou que essa gravação Sim, seja gravada? Permitir sim. ou não permitir? Uhum. Sim. E muitas vezes o anfitrião coloca não permitir para as outras pessoas não começarem a gravar sem, né, sem ninguém ficar sabendo, por exemplo, né? Imagina. Sim. Sim. E aí, no caso, se a pessoa gravou, Permitiu. Se a pessoa deixou aberto, Henrique, como que faz? aí é complicado, né? O anfitrião deixou lá aberto, então, ou seja, quem quiser gravar, grava. Você acha que tem algum problema? Tem porque ele não deu nenhum consentimento de ninguém. Agora, se todo mundo, se eles perguntar assim, isso já aconteceu comigo, eu palestrei em alguns eventos, falou, olha Henrique, você dá o seu consentimento para divulgar a sua foto, seu vídeo, o que você vai fazer, sim ou não? Então, sim. Ah, você pode a gente vai usar o seu vídeo depois da live ou depois da sua palestra para fins comerciais. Você aceita sim ou não? E aí você tem o direito de falar sim ou de não. Então é a mesma coisa. E também tem que verificar a lei, que cada setor tem uma lei. Então, por exemplo, para um trabalhador tem um X de tempo que você tem que armazenar os dados. Então tem que sempre verificar as outras leis. E a LGPD, ela não é uma lei única, ela também tem que convergir com outras, com o Bacen, com o Procon, entendeu? Então, a gente tem que sempre se atentar muito a O isso. regulatório de cada segmento. ANEEL, por exemplo, entendeu? Sim, sim. A Sim. ANS, então tem tudo Henrique, e um empresa que protocolo. já tem auditoria? Tem gente que fala assim, olha, mas a minha empresa já é auditada, inclusive por Big Four. Claro, né, gente? A gente sabe que essas empresas que têm auditoria externa, normalmente eles possuem um jurídico, um departamento jurídico interno, ou esse assunto da LGPD já está bem avançado, né, Henrique, em algumas situações, ou quase finalizando, enfim. Claro, o assunto não está jogado, mas vamos imaginar que quantas mil empresas nós temos, certo? E quantos mil problemas os empresários possuem, que é o que a gente está comentando desde o começo. Ninguém quer mais um problema, quer uma solução. Né? Um DPO dentro da sua empresa é uma solução. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela chega e escuta isso. Olha, não, mas eu tenho aqui, porque eu tenho obrigações, eu sou uma sociedade anônima, tenho, né, inúmeras obrigações, trimestrais, quadrimestrais, eu tenho que publicar alguns documentos, então tem aqui a auditoria independente fazendo tudo isso. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. A parte mais importante da minha empresa, que é o financeiro, depois os clientes, né, o financeiro, porque sem o cliente não tem um financeiro, tá tudo resolvido. O que um DPO ajudaria numa empresa auditada, né, por uma auditoria externa, não necessariamente Big Four, mas só para as pessoas terem ideia que esses papéis eles são separados, muito embora você esteja ressaltando aqui para a gente que é um trabalho multidisciplinar, que o DPO não trabalha só com o dono, que tem que ter vários pontos focais, né? É a empresa toda envolvida, né, para poder acontecer o resultado. Mas um DPO, ele ajuda, ele é indispensável numa empresa que já tem uma auditoria externa? Como que funciona isso? Na maioria dos casos, o DPO ele é importantíssimo. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje não tem um grau de maturidade. Então, o TI, muitas das vezes, ele entende daquele ambiente. O DPO, ele tem que ser uma pessoa que vai
ter uma visão ampla do negócio. Ele vai, não seria confrontar os setores. Ele vai mostrar para os setores, através de uma auditoria ou de uma fiscalização, dizendo, olha, esse setor está errado, não está executando as boas práticas, esse setor não tem nenhum contrato, esse setor precisa melhorar os processos, né? Entendeu? Então, são esses exemplos que eu dou. O DPO, ele vai ser aquela pessoa que vai ver o que está certo e o que está errado na empresa no quesito de proteção de dados. Certo. E se te chegam com um formulário meio que pronto, com algumas perguntas na parte da coleta de dados, funciona, Henrique? Esse formulário, ele pode ser um começo de você entender como a empresa funciona. Mas quando eu vou fazer uma auditoria, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou nos setores, vou fazendo algumas perguntas, vendo os sistemas, se eles têm algum contrato, alguma coisa, se tem algum formulário. Às vezes o formulário, em muitos pontos, é muito bom. Por quê? Porque ficha cadastral de cliente. Tem gente que confunde, né? A ficha cadastral com o formulário para fazer um levantamento do que já anda na empresa, né? Daquilo que já acontece no dia a dia. O DPO não vai mudar a forma da empresa caminhar, ou muda? Esclarece isso para a gente. Em alguns processos, sim. Nem todos. Mas nos processos. Nos processos. Não, porque tem gente que tem receio e fala assim, a pessoa vai chegar aqui e vai falar que, né, o meu financeiro vai ter que seguir exatamente a cartilha dele. Mas existe um direcionamento para riscos, né? Mas a decisão, Henrique, é sempre do empresário, certo? Não existe uma imposição, existe você mostrar o que é boa prática e o que seria ilegal ou não, que no final das contas acaba sendo amparado, né, pela equipe jurídica em determinados assuntos. Sim. Ou seja, mudar processo, você vê bastante resistência na hora de aprimorar, né, aperfeiçoar o que já funciona na empresa? Sim, tem muita resistência. Por quê? Porque muitas das vezes os processos, eles são processos antigos, entendeu? Não foram mudados anos, eles não inovaram, eles não melhoraram esse processo. Então, ou seja, foi testado, vou dar um exemplo. Teve uma inovação há 5 anos atrás. E esse processo foi testado, auditado, tudo, há 5 anos atrás. Agora, 2021, com a pandemia, tudo, teve que ter uma mudança nos processos, teve que inovar. Então, essa inovação, a empresa, muitas delas foi forçada a fazer. Mas todo esse processo precisa ser feito com clareza, com objetividade, vendo a lei. Então, tudo eu vou basear de acordo com a lei e de acordo com as boas práticas, se está certo ou se está errado. Mas eu não vou chegar e falar assim, empresa, muda isso. Eu vou mostrar em dados estatísticos, análise de risco, ou seja, avaliar todos os riscos e olha, isso aqui você vai ter que mudar, não precisa ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. E aí tem um planejamento, né, Henrique, para ele mudar isso. Né? É o famoso PDCA, Plano de Ação, Plano Estratégico. Eu não vou chegar e impor para a empresa, você precisa fazer isso, isso e isso, o servidor está... Eu vou demonstrar tudo, por gráficos, por estatísticas, demonstrar os processos. Cabe ao dono tomar a decisão. Eu sou DPO, não sou dono do negócio. De nenhum negócio. Eu vou aconselhar o dono do negócio para que ele não tome nenhuma multa, para que ele continue competitivo no negócio, para que ele continue respeitando a legislação. Respeitando a legislação. Então, eu não vou chegar e ser, como que eu posso dizer,
desculpe dizer a palavra, o He-Man, o Homem-Aranha que vai salvar a empresa, que vai chegar Ou lá que para vai falar fazer que nada que tem lá funciona, nada que tem funciona, não. né? Às vezes precisa de Mas, ajustes, né? é, Eu noto isso. Às vezes são poucos ajustes que você não deixa a empresa em pânico, né? A empresa precisa funcionar. Não é um processo, um projeto, por mais importante que ele seja, que vai fazer com que trave. Não pode travar. Né? sim. Porque E isso, aí, isso também eu noto que precisa de muita expertise para você chegar e não atrapalhar. Concorda? Você, né? Você que está super na linha de frente. tem que ter um feeling de tudo isso e ter um feeling também do dono, explicar para ele, olha, a lei está aí. Vai começando adequando devagar. Comece com a conscientização. Mais importante é você conscientizar os funcionários que existe a LGPD. Que a LGPD multa, a importância do DPO, entendeu? A importância de se ter um sistema protegido. Então, nós temos que mostrar isso para as pessoas. De que forma? Conscientizando. Depois de toda essa análise. Depois nós vamos fazer o quê? Vamos começar indo, implantando devagar. Esse é o grande objetivo da LGPD. A LGPD não veio para acabar com o negócio, para acabar com as empresas, com o dono do negócio. A LGPD, ela veio para manter o negócio competitivo e para que as empresas comecem a inovar mais e melhorar os seus sistemas e seus processos. E o advogado, quem é gestor de TI, um DPO, quem mexe com processos, todos esses vão trabalhar de maneira multidisciplinar. Ninguém vai chegar e falar, olha, vai ter que mudar 360 graus a sua empresa. Eu não vou chegar para uma empresa e falar isso, senão o dono vai jogar a porta lá na Existe. frente. Não, não existe. Não Ele existe. existe. Até porque o objetivo não é esse, né, Henrique? Ao mesmo ponto que você comentou, né, dessas oportunidades e dessas vantagens para as empresas, que daí eu quero que você, né, gente, ele preparou, ele até colocou na apresentação algumas vantagens, né, depois vocês olhem com calma, mas ele vai falar de algumas aqui oportunidades, mas é mais que isso, né? Ele protege a legislação protege, antes de qualquer coisa, os nossos dados, né? Então, você que é empreendedor, você que é dono da sua empresa, quando você está numa outra relação, né, como cliente do outro lado, você também quer ter quer saber o que está acontecendo, para que está sendo usado aquilo, você não quer que use para outra finalidade que você não autorizou, que você não, né, não anuiu, que você muitas vezes nem soube, né? Então, envolve a personalidade, envolve a privacidade e te traz uma outra competitividade no mercado. Se você tem o teu negócio e você está atento a isso, né? Você se antecipa. Você não deixa só para ficar aquela coisa de, eu vou ser pressionado, vou sofrer penalidade, tem algumas sanções, e é por isso, exatamente por isso que eu vou fazer, né? Então, além de ter essa cultura de respeitar o dado do outro, saber o que vai fazer, colher o consentimento, tem essa também, né? Tem a boa imagem, a reputação do teu negócio. Então, são pontos importantes para você considerar um profissional que saiba o que faz, né, como um DPO, como ter um encarregado dentro do teu negócio, mas aquela pessoa que não vai chegar, né, para revolucionar, né, Henrique? Muitas vezes o resultado, pelo menos o que eu tenho visto, provavelmente você vai falar isso também, em alguns locais acaba sendo bem transformador, né? Porque tem um pouco antes da pandemia, Henrique, você já deve ter visto muitas empresas que não tinham a cultura de home office, de trabalhar em casa. Então, assim, e do dia para a noite as empresas, algumas empresas pequenas, tiveram que movimentar 50, 60 funcionários para trabalhar em casa, né? Muitos movimentaram 20 funcionários, né? Um número menor. Só que a realidade antes de março de 2020 era todo mundo todos os dias na empresa. Então, essa questão de segurança da informação, de dados, de criptografia, as pessoas até
já escutam com uma certa normalidade, né, Henrique? Assim, a nuvem não é algo assim tão agora. Falar em mexer em processos, estabelecer processos ou criar, né? Não é que não existe um processo, mas aquilo não pode ou não pode, Henrique, ficar de forma verbal, né? Então você chega num financeiro pequeno de uma empresa média, que tem lá suas 8 pessoas, 10 pessoas, e você percebe quando você conversa, né? Porque o teu papel é muito de diálogo, né? Quando você conversa, ela te explica como tudo funciona. Mas não tem nada daquilo formalizado, não tem um manual interno, não tenha nada que você possa tocar, mesmo que seja digital, para que depois, quando você elabora um plano de ação para uma eventual resposta de uma autoridade, e essa autoridade a gente sabe que pode ser PROCON, pode ser Ministério Público, não necessariamente, né, Justiça, não necessariamente seria só a autoridade nacional de proteção de dados, mas a pessoa, ela acha que quando acontecer, simplesmente vai ter um momento, uma audiência, ela senta lá e fica por meia hora falando como que é o processo da empresa. Então, eu percebo que, não, para que vai escrever, para que vai seguir até uma apresentação lúdica para todo mundo da empresa? Você mencionou da copeira, né, da pessoa que atende na recepção. Todo mundo precisa entender o respeito, como deve ser tratado, né, essa manipulação de dados, como deve ser protegido isso. Então, eu percebo, Henrique, que tem os dados em alguns locais, eles existem, as pessoas até sabem o procedimento, mas não existe nada reduzido a termo. Como que você trabalha essa questão de escutar algo que funciona dentro da empresa, mas que está solto, está ali no ar? Se aquela pessoa sai de férias amanhã, sofre algum acidente, acontece alguma coisa, precisam ligar para ela para saber o passo a passo, ou fica aquela coisa meio perdida. Não existe. Esse exemplo que eu estou te falando é de uma empresa que, por exemplo, não existe nenhum código de conduta, ainda não tem nada disso. Tem uma política de segurança da informação, mas para por aí. Como que você convencimento do bem, tá? O empresário de que aquilo que todo mundo já sabe na ponta da língua seria interessante reduzir a termo. Então, de duas formas eu faria com o empresário. A primeira forma eu mostraria as multas que foram aplicadas em setores, para mostrar para ele que a LGPD não é uma lei qualquer, ou é uma lei que não pegou. Tem muitos empresários que chegam para mim e falam assim, Henrique, eu vou deixar o meu negócio aqui do jeito que está. Não vou licenciar software, vou deixar o Windows pirata, vou deixar o Office sem licença. Tem um antivírus ali que eu baixei da internet. Ninguém vai invadir o meu sistema. Eu não troco a senha por muito tempo. Ah, mas o financeiro tem a senha, o dono do negócio tem a senha, aí um outro funcionário tem a mesma senha, e aí um desses funcionários, que é um funcionário importante financeiro, ele sai de férias. E aí? Como que fica essa história? Na segunda coisa, eu diria o seguinte, tem que envolver todos da empresa. Eu costumo dizer para todos os clientes, nas minhas palestras, nas lives que eu falo. O primeiro processo da LGPD vem a conscientização e fazer com que a alta gestão esteja dentro desse processo. Porque a alta gestão, entendendo o processo e conscientizando os funcionários, o dano é muito menor. Um profissional capacitado, treinado, ele não vai cometer um erro, ou seja, ele vai pensar duas vezes. A LGPD é como um seguro de carro. Vou dar um exemplo aqui. Você compra uma Ferrari, você tem que pôr ela no seguro. Se bater hoje ou amanhã,
Você tem que se assegurar que a seguradora vai pagar ou coisa do tipo. Só que não é garantido que haja uma batida ou coisa do tipo. É a mesma coisa com a LGPD. A LGPD não é uma garantia de que nunca haverá uma violação de dados, que alguém não possa invadir o seu sistema, que não queira colocar... preparar o terreno para, caso algo aconteça, né, você tem ali informações de que você fez, pelo menos buscou, né, de maneira legal, respeitando, né, tudo que acontece tanto ali no ordenamento, né, no passo a passo da lei, que a gente não vai falar para vocês não, né, não ficar um negócio maçante, mas a gente que está lá na empresa observa, né, o que é perigoso, o que é dispensável, quase nada, né, Henrique? Mas tudo no sentido para você se preparar sem ter a garantia de que não vão bater na sua porta. O importante é bater na sua porta e você saber como está a sua casa, né? Se está tudo organizado ou não. E você, até porque, Henrique, foi bom você tocar nesse assunto, que se você quiser comentar alguma coisa por cima de atenuantes, né? O que no dia a dia é interessante ter como boa prática, que num momento de fiscalização, né, conte a favor de quem fez a lição de casa bonitinha, né? Que tem gente que fala, e aí, eu vou fazer, já que vocês estão falando que não é garantia, para que eu ainda vou gastar fazendo isso? Se não é uma garantia, né? Algo de que, ó, fiz aqui com o Henrique, nada vai acontecer. Então, nesse caso, as boas práticas, elas são essenciais. Por quê? Muitas empresas que eu tenho atendido e tenho visitado ao longo desse tempo, não se preocuparam em fazer backup dos seus dados. Como, por exemplo, os dados só ficam armazenados somente no servidor. Não tem uma nuvem, não tem um HD externo. O backup é feito uma vez por mês. Nossa. A troca de senha nunca foi trocada a senha. A senha continua de 1900 e bolinha, desculpe. Aqui. Como demonstrar que tomou o mínimo de cuidado, né? Então, o mínimo. A LGPD, ela só veio para auditar melhor os processos, para ter uma melhoria e inovação. Se o empresário não fizer a lição de casa, que são quesitos básicos, quando você compra um computador, você compra ele com sistema operacional, com Office, e você tem que ter um antivírus para se proteger. Por quê? Porque o antivírus, ele não é a garantia 100% que você vai ser invadido ou violado. Mas você tem uma proteção. Por exemplo, você vai acessar banco, você vai acessar e-mail. Então você tem ali uma segurança. E ele sinaliza... Vai usar certificado digital. Sim, para advogado, principalmente certificado digital, que tem acesso a processos, que entra em vários sites. Então, tem que ter um mínimo de segurança possível. A mesma coisa que você dirigir um carro. Você precisa toda hora colocar o cinto. É o mínimo de segurança ali que você tem na hora que você entra dentro do carro. A LGPD é a mesma coisa. Você precisa ter um mínimo de segurança. Assim, não estou dizendo que a empresa tenha que ter o mínimo, mas pelo menos a lição de casa. Ela precisa fazer as boas práticas de segurança da informação, que muitas das vezes as empresas elas não querem fazer, não têm condições, não querem investir em equipamentos. Muitos acham que TI é um custo para a empresa e hoje está mudando o cenário e o profissional de TI está cada vez mais sendo requisitado. Você citou aí que muitas empresas estão indo para home office. Muitas foram para essa pandemia. Muitas empresas tiveram que implantar uma VPN para poder acessar o ambiente da empresa. Só assim, por que, Henrique? Para que se tenha um ambiente seguro.
A política de segurança da informação, quando é usado um computador da empresa, tem todos os cuidados possíveis para que aquele dado não seja violado. O bloqueio de alguns sites, e-mails, por exemplo. Então, o financeiro tem uma tabela que o financeiro manda para uma outra pessoa. Se o financeiro mandar esse e-mail errado, já é caracterizado como uma violação, mas você pode criar uma regra no Outlook que ele pode, através disso, por exemplo, ele pode mandar para alguns tipos de e-mail e que outros tipos de e-mail é caracterizado como uma violação. Você pode criar regras no Outlook. E sempre... É coisa simples, né? Mas que as pessoas não têm conhecimento. Muito sim, atualizar sistema sempre, e sempre ter uma data para atualizar o sistema. Geralmente o sistema se atualiza muito em grandes empresas, e em pequenas, geralmente quando elas estão fechadas, por exemplo, tem empresas pequenas que estão fechadas no sábado, domingo, tem empresas pequenas que estão fechadas à noite. Então, você sempre tem que agendar um backup, ter essa informação na mão. E se preocupar muito, que eu não mencionei aqui, com compliance. O compliance é uma das lições de casa. Conscientização... E compliance e LGPD, então, pelo que eu estou entendendo, Henrique, você está dizendo aqui que LGPD é uma coisa, compliance é outra, e dentro da LGPD também tem inúmeras boas práticas, assim como tem dentro do compliance, seria isso? Você quer falar um pouquinho disso? Sim, porque o compliance, ele está dentro da LGPD. O compliance é o que é? Se adequar, a empresa se adequar às práticas, a melhores processos. É claro que dentro da lei não se fala a palavra compliance, mas você interpretando a lei, você vai perceber que dentro da lei, quando fala de boas práticas, ali, ele fala de compliance. Então, dentro da lei, ele está ali. E o compliance é imprescindível. É um pontinho ali que quem entender de maneira jurídica e técnica vai saber muito do que eu estou falando. Sim, nós temos de tudo aqui. É ótimo, porque as pessoas, principalmente quem vai acompanhar na reprise, tem advogado, tem contador, tem empresário. Então, tem pessoas que têm compliance já mais amadurecido, inclusive, viu, Henrique? Posso dizer que sim. Agora, a questão mais é a LGPD e se realmente um DPO é necessário ou não. E só aproveitando o gancho, acredito que para quem está chegando agora, para quem vai chamar pessoas agora, eu vou só dar mais uma olhada se tem alguma pergunta aqui, Henrique, porque daí eu já te pergunto, por enquanto não. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que adoraram o material que você disponibilizou, porque dá toda aquela, né, clareada e tudo. E Henrique, eu queria te perguntar uma coisa relacionada ao dia a dia, nas empresas que você tem ido e que você observou, claro, essa questão da cultura, né? A gente engatinha nesse assunto, a gente até conversou um pouco sobre a GDPR, sobre a questão que a inspiração que a nossa legislação brasileira teve, né, no modelo europeu. E aí eu queria que você falasse por que vale a pena, de tudo que a gente já comentou aqui agora, né? Por que vale a pena, ainda nos dias de hoje, a empresa ter um custo maior contratando um DPO certificado, né? Que ele tenha realmente essa vivência por meio das certificações, que ele tenha essa visão ampla de compliance. Qual a diferença desse profissional para um profissional que também tenha conhecimentos em tecnologia e em projetos, que por acaso é o seu caso? É importante que seja um profissional certificado, primeiro porque ele passou por provas. Segundo, que ele estudou em uma instituição renomada e respeitada.
e que o profissional certificado, ele dá segurança para a empresa que os processos e as boas práticas, elas vão ser feitas de maneira clara, correta e objetiva, Seguindo padrões seguindo internacionais, inclusive, né? padrões de normas ISO, de normas ITIL, que tem também dentro do curso de PO, a gente aprende um pouco de boas práticas. E quem também fez o ITIL, que também tem DPOs que fizeram, ele trabalha muito com gerenciamento de incidentes e com gestão de incidentes. Então, eu bato muito nessa tecla, porque todo incidente que acontece nas empresas, a maioria é por violação de dados. E quem tem essa certificação também, o ITIL, vai ter também uma propriedade também maior, juntamente com a certificação de DPO, em instituições renomadas, vai ter uma propriedade maior de projetos, fazer pequenos, médios e grandes projetos. Entendi. Então, ou seja, né, tem todo um cuidado que agrega muito valor ao se escolher um profissional bem preparado para um projeto de médio a longo prazo, né? Seria isso. Então, ainda mais para quem não tem, né, Henrique, um braço direito em tecnologia na empresa, ou que de repente tem só um funcionário ali que, né, ajuda no momento que entram 2, 3 funcionários, aquele profissional tá lá para verificar e-mail, né, preparar domínio, essas coisas. É importantíssimo ter alguém por perto com toda essa visão. Então, realmente não é uma atividade com falta de planejamento, né? Nem mesmo a formação desse profissional e nem muito menos a implementação disso na empresa. Muito bom. Henrique, você gostaria de falar algo além, porque você deixou uma apresentação ótima e a gente abordou muita coisa prática, adoro. Quando eu pensei em te chamar, né, eu imaginei que seria riquíssimo, assim como tem sido, pela questão de você ser um executor, né, diário e muito ativo em palestras e em casos práticos. A gente mencionou aqui fichas, mencionamos várias dinâmicas. Você que vai acompanhar na reprise vai poder conferir isso, várias dinâmicas da prática na empresa e como um DPO auxiliaria nisso, né? Que está sempre na mão do dono da empresa, até porque tudo isso precisa funcionar ao mesmo tempo com a estratégia do que, inclusive do que ele espera de crescimento para os próximos anos, hein, Henrique? Porque se a gente menciona de um projeto dessa importância e que precisa ter uma conscientização com a cultura e com os funcionários, né? Isso precisa realmente funcionar no dia a dia e não ficar aquele papel bonito de política e que ninguém sabe o que tem ali, né? Ninguém sabe o que precisa ser observado e sim só para dizer que tem, né? A gente não. O objetivo de você ser assistido por um profissional certificado, né, e com conhecimento de negócio, inclusive da tua empresa, por isso que precisa ter entrevistas, né, e inúmeras reuniões. É justamente para você não cair nessa teoria, né, de que você compra códigos aí prontos, políticas prontas, imprime o modelinho da internet e diz que está preparado para algum incidente, né? Que o seu plano de ação ele chegou delivery. Mas como você já abordou tudo isso, eu quero te deixar livre. Eu vou dar uma olhadinha aqui, se você quiser pensar em algum ponto para fechar. Quem for direcionando perguntas depois, Henrique, eu espero que essa não seja a nossa última live sobre o assunto, porque provavelmente você deve ter algum caso aí
que você queira registrar. A gente quer saber como que anda aí sua agenda de implementação, se você puder contar um pouquinho o que você tem feito. Por enquanto não tem perguntas aqui, mas qualquer pergunta, coloquem nos comentários que eu dou um jeito de falar com o Henrique, e também na apresentação que ele deixou em PDF, aproveitando para dar o último recado, que tem o link na bio, né? No PDF tem todos os dados do Henrique. Então, isso facilita bastante, né, para a gente continuar aqui sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Uma live, conversei com o Henrique, uma live, ela nunca tem a pretensão de esgotar, né? O nosso espaço é curto aqui, mas dá para entregar muita coisa boa, e é nisso que a gente acredita, né? De informações práticas que você amanhã pode chegar e conversar com o seu time. Passo a bola para você, Henrique. O que você acha aí que dá para deixar mais de recado para essa galera? Bem, meu recado que eu dou para os pequenos, para os médios empresários e para os grandes empresários, que a LGPD veio uma lei para ficar. E que é necessário ter dentro das empresas um comitê multidisciplinar. Se a empresa não tiver um comitê multidisciplinar, uma pequena, que hoje sabemos as condições que as empresas estão passando por grandes dificuldades, a Covid-19 hoje fez com que muitas empresas quebrassem, fechassem os negócios. Então, isso agravou muito. E o empresário hoje está de mãos atadas para a LGPD. A LGPD está entrando e tem muitos empresários que não têm nem condição de estar pagando uma folha de pagamento, de estar mantendo a sua empresa. Mas o meu grande recado vai começando devagar, comece com o seu sistema, comece a ter os termos de confidencialidade, ter as políticas de conduta, as políticas de segurança, as políticas de privacidade. Então, começa pelo básico ali, vai adequando o seu servidor. Eu sei que muitos servidores por aí são servidores antigos. Tem servidores ainda que nem atualizados eles estão, que trabalham com Linux, com Windows, trabalham em DOS, já vi várias empresas. Então, comece adequando devagar, comece trocando as suas senhas, comece atualizando o seu antivírus, colocando um antivírus de qualidade. Eu posso indicar aí o Kaspersky. Comece a licenciar o seu software, seu Windows, o seu Office, a sua ferramenta que você tem. Comece a legalizar tudo isso. Que isso daí já é um pequeno processo de compliance. E vai ajustando seus processos. A LGPD, ela é contínua. E ela é auditada todos os meses. Então, eu não tenho dúvidas aí que os pequenos empresários, os médios empresários, aqueles que têm alguma atividade, eles vão estar se adequando com o tempo, e a lei vai estar com um grau de maturidade muito maior, e as empresas, eu não tenho dúvidas que no Brasil elas vão estar mais competitivas com o tempo. Muito bom, Henrique. Eu me perdi aqui, mas encontrei uma pergunta ótima, e eu já vou aproveitar, se você permitir, já te fala, Letícia, acompanhando aqui. Ela pergunta assim, para nós dois. Vocês recomendam apagar os dados de clientes após o final do vínculo? E aí a gente pode entender isso de uma forma ampla, tá? Tanto essa pergunta da Letícia foi ótima porque dá para abordar, né? Ela especificou clientes e tal, mas a gente também pode colocar na questão dos próprios colaboradores, né, na empresa que você tem bastante contato. Então, toda aquela dinâmica que eu comentei, eu fui contratada, eu já não faço mais parte do quadro, né, de funcionários, rescisão contratual, e aí? Né? A Letícia, vamos dar um exemplo da Letícia. Letícia, eu peguei você aqui para exemplo. A Letícia era do RH da empresa onde eu trabalhava. E aí o meu contrato foi rescindido e os meus dados ficaram lá. Como que a Letícia manipula isso? Ela vai apagar os dados daqueles colaboradores, ela vai arquivar, ela tem um procedimento de descarte que ela precisa fazer.
E aí a gente pode usar isso para os clientes. Inclusive, vou até liberar um material disso, de descarte, mas aproveitando você, Henrique, qual que é a angústia diária dos dados que estão lá e esse vínculo já se rompeu, né? De repente, esse vínculo se rompeu por 2 anos, por 3, até por 5 anos, e a empresa nem pensou numa digitalização externa, de contratar alguém, né? Um prestador terceiro para digitalizar todo aquele material e aí salvar na nuvem. Como que faz? Destrói, arquiva, apaga, o que que faz? Se fosse, se fosse eu o dono da empresa e o gestor de TI, eu arquivava os dados da pessoa. Por quê? Porque nesse meio tempo pode acontecer qualquer coisa com a pessoa, pode haver um processo, a pessoa, por alguma coisa, pode estar voltando na empresa, e depois, claro, tem que ter a política de sempre estar atualizando os dados, né, das pessoas. E veja o quê? Deixa armazenado no servidor. Deixa por um tempo, porque a lei, eu não tenho conhecimento da lei, mas eu sei que tem um certo tempo que esse dado precisa estar armazenado dentro do servidor, dentro da empresa. Penso dessa forma. Eu não apagaria Depende da os dados natureza, né? de nenhuma Porque, por exemplo, natureza. que foi aquilo que a gente comentou, né? E, por exemplo, se são dados que envolvem funcionários, né? Observar o período de reclamação que a pessoa teria, né? E também se for uma questão fiscal, né? Quanto tempo você deve guardar, né? E aí a Letícia até sabe, mas para a maioria ficar por dentro, né? Guarda pelo menos por 5 anos os dados, mas dependendo do tipo de dado, tem uma questão também financeira que daí recomenda guardar por mais tempo. Então, acho que é até bacana, vou fazer uma tabelinha, né, de prazos que, ainda que não esteja algo muito cravado, que por cautela a gente possa, né, usar como norte para esses dados. Mas sim, a recomendação seria sempre guardar, né, Sempre mesmo guardar. ao final do vínculo, porque pode acontecer alguma coisa, né, Henrique? A pessoa pode Pode vir acontecer atrás. qualquer coisa. Você sabe que essa pergunta foi ótima em todos os sentidos, mas assim, quando a gente analisa o nosso papel de consumidor, que já tem algum tempo que a gente recebe aquela declaração anual de quitação dos débitos, né? Então, todo ano a gente recebe, lembra que a gente guardava tudo, né? Não sei por quantos anos você guardava, mas eu guardava quase tudo por 5 anos. Ou digitalizava ou não digitalizava. Mas agora a gente só tem uma folhinha para guardar, né? Declaração anual de débitos. E aí você recebe de todos os serviços que você assina. Você recebe do jornal que você assina, da revista, de todos os serviços. Por quanto tempo você, Henrique, sem pensar em lei, sem pensar em nada, você guarda uma declaração dessa? Claro que agora é fácil que você só arquiva numa pastinha no computador, né? Mas imagina que você fez a impressão desse papel. Por quanto tempo você guardaria? Porque essa é um pouco da realidade das empresas, né? Você chega lá, tem o almoxarifado, tem um arquivo bonitinho que eles até se orgulham, porque tem pastinha suspensa e tá tudo ali organizado e tá tudo bem, né? Só que não é um arquivo antifogo. Como é que lida com isso? Por quanto tempo você guardaria essa declaração? É bem, é bem complicado, porque primeiro que para se ter um arquivo morto muito grande da empresa, que você disse aí, vários papéis, ou seja, uma sala lá de arquivo morto, é porque a empresa não digitalizou os documentos. Uma das primeiras coisas já, porque hoje todos os documentos estão sendo digitalizados. Até o tribunal está sendo digitalizado. Tudo que você vai fazer hoje está tudo digitalizado. Por quê? Estão se preocupando em manter essa informação guardada por um bom tempo, ou seja, em servidores, dentro da empresa. Muitas empresas contratam a Amazon, outras empresas de nuvem para estar armazenando isso por um tempo. Mas se eu fosse dono da empresa hoje, no mínimo 5 anos. É claro que precisa analisar as leis no âmbito jurídico,
para estar Sim, verificando. falando nisso, Henrique, subi aqui, a Letícia comentou vínculo contratual. E é bem aquela questão lá que eu comentei com você, né? De 2 anos, 3 anos, por aí, né? Que é o tempo que a pessoa tem para promover uma reclamação trabalhista e tal. Então tem um parâmetro, né? Mais, você tem uma folga maior. Só que eu costumo dizer que 5 anos é imbatível, não que precise guardar 5 anos tudo, né? Mas é um dado importante. Mas para vínculo contratual, mesmo a observar bem a cautela das reclamações e o prazo que a pessoa teria, né, para poder reclamar, né, de um empregador. Né? Mas a questão do descarte, Henrique, falando nisso, a gente pode voltar depois para falar da questão do descarte, de que não necessariamente tem umas coisas que envolvem muito a legislação, então dá para você colaborar bastante, porque muito do teu trabalho, quando você vai, como de PO, ver se as ações, se as boas práticas, né, são implementadas, muito provavelmente você conversa com alguém do jurídico, né, ele tenta te explicar alguma coisa, como funciona lá dentro, né, o porquê que ainda não foi estabelecido o processo X, né? Porque às vezes, aquilo que eu comentei com você, às vezes você chega, o processo ele está desenhado, mas na cabeça de cada colaborador, que entrou no ponto que você falou. Aí o colaborador sai de férias, faz o quê? Fica ligando para ele, porque não tem nenhum processo reduzido a termo, né? E o jurídico entra nisso. E aí, o que ele faz? Ele não é o responsável, como você bem disse. Quem vai ser o responsável? De PO, o encarregado. Então, a sua conversa com, né, com meus pares, comigo, acontece num determinado momento do processo, né? E tem muitos que, por exemplo, direcionam o que você falou da questão de verificar as cláusulas nos contratos, né, celebrados com prestadores de serviço, porque tem contrato de licença, ainda mais a parte de tecnologia, que estão ali, ó, há anos e não se sabe mais o que está, né? Às vezes só tem aquela lâmina, aquela filipeta falando da data da renovação e ninguém sabe mais nada de cláusula, né? Você já pegou essa situação? Eu já peguei. Ninguém sabe mais ali, ó, validade. Às vezes outros setores que têm o regulatório bem robusto, como por exemplo a área de energia, né? Tem algumas licenças que realmente os termos ficaram lá, ó. Ninguém sabe nem do que se menciona o contrato. Então, para o advogado ir lá atrás, para depois explicar, né, e fazer as reuniões com o DPO, com o próprio encarregado, leva-se um tempo. Né? Então, acho que a gente pode até marcar um segundo bate-papo para falar de coisas mais afetas a isso, mencionar outros prazos, né, os que a gente encontrar ou recomendar, para ficar para um segundo ponto. Que é aquilo, né, Henrique? Não daria para esgotar esse tema Não, não, riquíssimo. não dá. Tem muita Né? Então, coisa e ô também. Henrique, não dá nem para falar tudo que um DPO faz, né, numa live só. Não, não dá. E tem muita coisa ainda que precisa mencionar o que um DPO faz. Por quê? Porque o DPO não é só proteger os dados. O DPO ele vai aconselhar a empresa, ele vai analisar todos os processos da empresa, ele vai verificar contratos, ele tem que ter um advogado junto. É importantíssimo, imprescindível ter um advogado junto. Porque muitas das vezes, nós, como DPOs e mais da área técnica, não temos o conhecimento jurídico que um advogado tem. Então, por exemplo, tem leis que eu não tenho conhecimento. Quem eu consulto? Um advogado. Então, às vezes, o advogado está dentro da empresa. Muitas das vezes pode ser que tenhamos que contratar um advogado para poder estar fazendo um projeto de implantação. Então, tem muitos aspectos que precisam ser avaliados. Sim, a parte dos. É, exatamente. Um dos pontos seriam as cláusulas, né? Inclusive, né? Você não vai ficar redigindo cláusula, sendo que você tem outra árdua missão ali com a direção da empresa, né? E de realmente colocar tudo para funcionar sem maiores transtornos, né? Sem Sim.
com o menor impacto possível, né? Com Eficiência certeza. com o menor impacto. Que ninguém precisa de mais problemas, né, Henrique? Não, não, não. A LGPD não veio para trazer problema. A LGPD veio para melhorar, auditar e inovar os processos. É isso que eu costumo dizer. E que a segurança e a proteção possa ter um espaço relevante dentro das empresas, porque eu tenho visto que hoje a segurança e a proteção de dados não tem tido um espaço relevante. Então a lei, ela dá um sinal de alerta para os empresários para se preocupar com os dados dos titulares, né, para poder ter uma melhor segurança e proteção. Excelente, Henrique. Henrique, eu tenho que te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por ter falado tudo que você falou, porque é importante outra pessoa, né, que tenha essa propriedade aí para comentar, que seja um profissional preparado, certificado, né, para realmente trazer esses pontos, porque foi como você disse, né, a legislação, ela, por mais que observe, né, essa questão de risco e dos direitos de proteção, né, não é um instrumento que só o advogado lida, né? Então, tem a nossa parte, vou até pensar em fazer também uma live para falar pontos mais direcionados, jurídicos, mas a finalidade prática de hoje foi justamente trazer o que você trouxe, né? Que é o que a maioria das pessoas precisam saber para colocar, para rodar, colocar em ação e não ficar só achando que na hora que aconteceu o problema, tudo fica resolvido em alguns dias, porque não fica, né? É só algo que a gente pode evitar e melhorar. E estar competitivo, né? Nada melhor. Se você se antecipa, né? Você não está... o teu concorrente, né? Ele deixa de ser um concorrente, né? Ele não sabe nem o que está acontecendo. Né? E o consumidor ele percebe, a grande parte, eu poderia dizer até todas, né, as relações entre empresas e pessoas, elas são movidas à base da confiança. Né? A Sim. confiança sustenta tudo, é o alicerce de tudo. Então, se você não transmite que está tudo em ordem, que os dados, né, que assuntos importantes, fundamentais para o seu cliente estão seguros, né? Imagina, você usa um servidor aí do ano né, do quê? Não vou nem falar aí que o Henrique já deu vários exemplos, mas começa pelo básico. O básico, ele transmite, sim, transmite uma mensagem que o teu cliente precisa sentir, que você está atento e até reconhecer tudo que você já tem feito para preservar sua marca, para manter a sua boa reputação e para crescer e inovar, né, Henrique? Sim, com certeza. Há espaço para inovação, há espaço para melhoria de processos, há espaço para que as empresas elas continuem e melhorem a sua competitividade no mercado. Eu penso assim, o Brasil está passando por uma situação muito difícil agora com a Covid. Mas vai passar essa Covid, as empresas vão investir mais em tecnologia, o dólar, com certeza, com o tempo vai diminuir um pouco, e a possibilidade de ter os pequenos, os médios e grandes empresários implantar com segurança, com um valor também justo, é muito grande, não tenho dúvidas disso. Exatamente. Pesquisar sempre, né, Henrique? Nem o Sim, preço não pode definir tudo, né? Não é dessa forma. E estar com um profissional realmente habilitado, um profissional da sua confiança, que no mínimo você ateste o conhecimento técnico dele, que é imprescindível. Né? Se for para fazer sim. de qualquer jeito, você tenta fazer, né, Henrique? E normalmente não funciona. A gente vê que não funciona porque existem inúmeros outros assuntos a serem tratados, tão importantes quanto.
né? O objetivo aqui é facilitar a vida de vocês, por isso que a gente dispõe aqui do nosso tempo. E foi feito com muito carinho. Quero agradecer quem ficou ao vivo aqui com a gente. Qualquer dúvida, baixem o PDF da apresentação que o Henrique deixou. Entre em contato comigo, com ele. Nós estamos super abertos para esclarecer mais dúvidas. Dependendo da quantidade de dúvidas, a gente já agenda outra live. E é isso, Henrique. Muito obrigada por você hoje aqui com a gente. E até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, Suzy, pelo convite. E é um prazer enorme estar falando de LGPD, relacionado a esse assunto que hoje é um assunto muito relevante. E estou aberto também a outras lives, outras palestras, outros assuntos. Eu posso aqui dar um espaço aí na agenda quando você precisar. Estou inteira disposição aí a todos. Para quem não sabe, gente, costumo dizer que o Henrique é uma daquelas pessoas que foi presente do online para o off, né, Henrique? A gente se conheceu através do LinkedIn, para vocês saberem. Depois a gente foi num network presencial, né, na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi. O Henrique mora no interior de São Paulo. Qual a cidade que você mora, Henrique? Conta aí. Atualmente eu estou morando em Itatiba. Jura que você está em Itatiba agora? Estou em Itatiba. Eu pensei que você estivesse em Araçatuba. Não, eu estou praticamente a 80 quilômetros de São Paulo. Gente, mais próximo ainda. Nós vamos marcar, Henrique, de fazer aquela reunião corporativa pelo Zoom. Te chamo para comunicar todo mundo aqui que você está super disponível para ajudar. Com certeza. Eu estou disponível a tudo para ajudar as pessoas e vejo também que todo mundo não cresce sozinho. Eu penso dessa forma. Excelente. Você está, né, numa posição certíssima, porque é um projeto que precisa de todo mundo envolvido, né? Como que uma pessoa iria imaginar que sozinha ela caminha mais longe, né? Eu também sou muito adepta a isso, vivo isso, né? Por isso que as parcerias são tão incríveis, né? E a gente consegue ajudar e alcançar muito mais pessoas, né? A gente aqui diariamente ajuda estudantes, ajuda profissionais, né? Então é muito rico isso. A gente recebe tudo em dobro, né? Então conte comigo sempre, nós somos parceiros. E vamos aí ajudar todo mundo a implementar, sair do 0 a 0, né? Sem pânico. Acompanhe novamente essa live. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E boa noite para todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais, Henrique. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.